Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. Gostaria de dizer para você, que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que já vem me acompanhando, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que, gente, aqui no programa nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então, eu quero te convidar a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, no formato online. Pode verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo no íconezinho distribuição, ou ainda, se preferir, pode entrar em contato através do Fale Conosco, @revistabemmais.com.br, ou ainda pelo telefone, que é o 35 34 93 10, e solicite sua assinatura. Pessoal, a minha convidada hoje, ela foi entrevistada na nossa sessão Bem-Estar desse mês. Ela é Priscila Pereira de Oliveira, ela é especialista em gestão de projetos pela Universidade 9 de Julho, é Master em Neurolinguística, diretora do IATENA e líder da Yoga do Sorriso. E falará exatamente sobre isso. Tanto que a gente já está rindo, porque o clima aqui era bem descontraído antes da gente começar o programa. Pessoal, a Yoga do Riso é uma atividade que contribui para que tenhamos uma vida cheia de sorrisos, como o próprio nome já diz. Então, Priscila, toda sorridente, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Vandercília, pela oportunidade. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E vamos começar. Vamos lá. Então, acho que assim, para todo mundo entender o porquê que a gente vai ficar rindo, né? Me explica aí o que é o Yoga do Sorriso. Yoga do Riso, né, nada mais é que uma atividade que mistura respiração com gargalhada. Né, e é uma atividade em grupo. Em grupo. Isso, normalmente. Por quê? Normalmente a yoga só trabalha com meditação e com a respiração. Então acaba ficando uma atividade muito íntima. E a Yoga do Riso acaba tirando do íntimo e colocando para o grupo, colocando para o mundo, né, essa energia. Então, essa yoga é a respiração mais gargalhada. Bom, surgiu aproximadamente na década de 90, 1994, com o Dr. Kataria, um indiano, né, que adotou essa regra, né, adotou essa modalidade do yoga. Tá. E quais são os benefícios? Os benefícios são muitos. Primeiramente, pele maravilhosa. Um sorriso bonito. Eu costumo falar que o sorriso nada mais é que o nosso logotipo. Tá. É isto aqui que a gente vai ser vista, né? Isso aqui que a gente vai ser identificada. É a Vandercília bem-humorada, é a Priscila bem-humorada, não importa, mas quem é bem-humorado consegue já expor isso. Sim. Esse é o primeiro de muitos. Coração. Né? Quando a gente começa a pulsar muito, o que acontece? Tem mais vida no corpo. Um ser humano em repouso tem 70 pulsações por minuto. Quando você dá uma boa gargalhada, chega a 120 pulsações. Então, quer dizer que é mais vida dentro do corpo. Sistema circulatório. Sistema respiratório, pulmão. Quando você dá uma gargalhada, o que acontece? Você estimula seu pulmão. Quer dizer que está saindo o gás carbônico e entrando oxigênio. Então, você está dando mais vida para o seu corpo. Outra, sistema gastrointestinal. Já ouviu aquele termo enfesado? Sim. Normalmente a pessoa enfesada é o quê? Mal-humorada, porque não tem estímulo do intestino. E também para as mulheres, né? Isso é uma dica muito importante, é abdominal. Quando você dá risada, o que você está acontecendo aqui? Você está fortalecendo os músculos. Essa é uma outra dica. Bom, temos mais, por exemplo, relacionamento. O relacionamento, o que acontece? Pessoas bem-humoradas conseguem estabelecer proximidade também. Então, você consegue melhorar a sua atividade. Aumenta-se a criatividade. Pessoas bem-humoradas são mais criativas. Ambientes bem-humorados são mais criativos. Comunicação. Né? Então, os benefícios são muitos. Primeiro, sistema imunológico. O sistema imunológico, pessoas bem-humoradas não têm muita tendência à gripe. Por exemplo, os doutores da alegria, o que eles fazem com as crianças com câncer? Sim. Eles tentam estimular essa parte imunológica, que é onde o câncer atinge. Segundo, sistema respiratório, pulmão.
Quando eu dou uma gargalhada muito boa, o que acontece? Chega até a dar falta de ar. Sim. E você dá aquela estimulada. Então, quer dizer que está saindo gás carbônico e entrando oxigênio. Terceiro, sistema circulatório. Quando eu dou uma boa gargalhada, minha pulsação chega até 120 pulsações por minuto. Quer dizer que é mais sangue circulando no nosso corpo. Estresse. A pílula do estresse é o sorriso. Por quê? Quando eu dou um sorriso de verdade, não um sorriso amarelo, porque tem as diferenças. Quando eu dou um sorriso de verdade, você até relaxa. Você fala, nossa, eu ri que eu até relaxei. Então, você melhora muito isso. Bom, sistema gastrointestinal. O intestino funciona bem quando você estimula muito ele. Não tem termo enfesado? Sim. Pessoas enfesadas são mal-humoradas. Por quê? Não estimulam isso. E mulheres também, homens também, estimulam também os músculos abdominais. Perfeito. Então, esses são dos muitos benefícios que o sorriso genuíno, que é o sorriso de verdade, possui. Maravilha. Me diga uma coisa, uma sessão de yoga, ela é longa? Como é que é? Como funciona? Depende. Uma sessão de yoga, normalmente, é até 1h30. A yoga do riso tem cerca de 40 exercícios. Então, tem o riso do leão, tem o riso do macaco, tem o riso do elefante. Então, já tem alguns exercícios pré-definidos, mas não que você não possa criar outros. Por exemplo, uma sessão com criança. Uma sessão com criança, você tem que fazer uma atividade lúdica. Então, como que você vai colocar essa atividade para uma criança? Então, você cria um cenário. Então, você pode começar com o riso do leão, uau, o riso do macaco, imitar o macaco, fazer o riso do elefante. Mas você também pode criar um cenário para que esse riso seja muito mais legal. Bacana. Por exemplo, uma sessão com um idoso. O idoso, a gente tem que tomar algum certo cuidado, né? Idoso não, a melhor idade. Sim, né? Os mais experientes. Os mais experientes, os que riram muito mais que a gente. Como que a gente faz? Quando eu vou para um asilo, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado. A pessoa pode levantar? A cadeira vai ser sentado? Como que vai ser? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente pode adaptar os exercícios da yoga do riso para uma sessão, mas normalmente é 1h30. Perfeito. Bom, eu tenho aqui uma série de perguntas, mas eu vou te interromper porque eu vou chamar o nosso intervalo. Então, pessoal, não saiam daí, aproveitem, deem risada entre vocês, que a gente vai voltar com mais informação. Até mais! Olá, pessoal! Estamos de volta, o nosso bate-papo hoje é com a Priscila. Nós estamos falando sobre o yoga do riso. E eu fiquei aqui surpresa com as inúmeros benefícios que essa terapia traz. Agora, me fala uma coisa, por que o riso naturalmente está se perdendo? Bom, existem valores e crenças. E qual é o valor que está sendo pregado? É que quando você rir muito, você não é sério. Né? Então, o que acontece? O riso vai se perdendo, então eu tenho que me adequar à situação. Então, se eu trabalho numa empresa séria, eu tenho que ser sério. Né? Mas só que a gente esquece do principal. O que a gente pode fazer para melhorar esse serismo, né? Essa seriedade, né? Como que a gente vai falar, né? Essa seriedade e isto, tudo pode ser melhorado, né? Você pode ser muito sério, mas com bom humor. Sim. Como que eu posso estimular meus colaboradores sem bom humor, né? Por isso que existe muita reclamação. Então, o que eu vou fazer? A desmotivação acaba fazendo, né? Então, eu vou chegando a ficar definhando, meu humor vai ficar definhando. E mesmo no telefone, né? A gente percebe que algumas pessoas, elas sorriem pela voz. Isto. E você consegue, assim, pelo menos tenta imaginar do outro lado alguém falando contigo, sorrindo. E você sabe quando o riso é de verdade. Exatamente. E quando o riso é amarelo. Exatamente. Até pela voz. Exatamente. É curioso. E em que fase da vida o nosso riso ele é mais genuíno? O riso é mais genuíno quando a gente é criança. Por quê? A gente não tem julgamentos. Sim. Não existe regra. É bonito ver criança dando risada. É perfeito. Então, ela dá risada à vontade. Ela não é boba. Né? Ela não é boba alegre. Sim. Mas só que até os 5, 7 anos, a gente deixa a criança rir. Depois dos 5, 7 anos, é instalada uma crença. Para de rir, moleque. Você é bobo? Você está rindo do quê? Você precisa ter motivo para rir. Não só
Sabe, eu quero rir porque eu achei bonita a sua camisa, eu achei bonito seu colar, eu achei legal estar aqui com você. Então, isso para mim é um motivo de alegria. E isso eu não posso. Isso é proibido. Então, quanto mais eu vou proibindo, mais eu vou fazendo o quê? Vou me retraindo. E eu vou criando um outro mundo, um mundo paralelo do sorriso. Sim, sim. E é curioso isso. Eu tenho um componente na minha equipe, ele vive sorrindo. É um cara assim, extremamente bem-humorado. E não que me irrite isso, mas às vezes eu, brincando, eu pergunto, você está rindo de mim ou para mim? Mas só que essa pergunta foi gerada por isso, né? Não é? Porque daí você fala assim, daí eu fico preocupada se a pessoa está rindo para mim, ou se ela está rindo de mim. Então a gente já está colocando julgamentos no sorriso. Mas assim, invariavelmente eu faço a pergunta e a gente emenda os dois, fica rindo lá que nem... Pela nossa idade, feito dois bobos alegres, entendeu? Mas não tem idade. Não tem idade, pelo contrário. Mas, né? O riso é bom por isso, porque uma que não tem idade. Sim. Né? Não tem pré-indicação. Então, qualquer um pode rir, desde que seja permitido. Sim, né? sim. Senão a gente cria situações do bullying, né? Porque o riso em excesso pode até criar uma situação do bullying. Isso. Exatamente. E eu acho que assim, pelo que você já falou, já até dá para entender, mas vamos deixar claro. Quem deve praticar o yoga do riso? Vou responder. O ser humano. O ser humano, desde que ele nasce, até a hora do último momento, do último respiro, eu acho que tem que dar risada. A minha avó faleceu tem 3 anos. No último dia de vida dela, ela sorriu e falou que nos amava. Que lindo. Então, para mim, isso é uma prova que a gente pode até o final da vida sorrindo. Né? Então, isso eu estimulo dentro de casa, eu estimulo fora. Isso é muito importante, por mais que a gente ache que seja bobo, né? Sim, sim, mas eu acho que é bem melhor isso, você muito melhor. Passar o dia de forma feliz, né? Ele termina, por mais duro que ele tenha sido, ainda assim ele parece leve. Isso. Pelo menos é a sensação que eu tenho, né? Por exemplo, na infância. Na infância, a criança mais ou menos dá 400 risadas. Chega assim na fase adulta, o que acontece? 20 gargalhadas quando dá risada. Então, a gente entra no piloto automático também no riso. Então, se eu dar risada, ninguém vai reparar. Por quê? Porque a sociedade já está adaptada a isso. Sim, a não sim, sorrir. Sim. E vem cá, e a tristeza? Onde que ela se encaixa na nossa vida? O riso é proveniente da alegria. Se estamos alegres, sorrimos. A tristeza tem que ser, sim, cultivada. Por quê? Se a gente sorrir, a gente entra num momento de introspecção, de conhecimento. Por exemplo, no luto. No luto a gente vai sorrir? Não tem como. Não tem como. Né? Principalmente a ocidental, né? A ocidental não tem isso. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que aceitar os sentimentos, tem que aceitar a tristeza, tem que aceitar o choro. Você sabia que em sessão de yoga do riso tem gente que chora porque nunca sentiu esse sentimento? Né? Então você fala, nossa, meu Deus, por que está chorando? Alegria. De alegria. Né? E a tristeza, sim, tem que ser preservada, porque precisamos desses momentos em nossas vidas. Porque tudo em excesso é prejudicial, até o sorriso. Sim. Né? Agora, por outro lado, nas nossas relações interpessoais, por que o sorriso é importante? Nas minhas palestras, eu costumo dizer que tem 3 pontos principais. Primeiro, cria-se respeito. Segundo, cria-se proximidade. Rindo? Rindo. Você consegue criar respeito sorrindo? Sim. Você já tentou com o filho? Quando o filho respeita mais é quando você está estressado? Sim. Ele respeita quando você está triste? Não. Mas quando você consegue ficar alegre, consegue ficar bem-humorado, você cria essa proximidade, cria esse respeito e cria essa confiança nas pessoas. Quando você vai perguntar, fazer alguma pergunta, pegar alguma informação com alguém na rua, tem uma pessoa mal-humorada e bem-humorada. Ah, com certeza. Mal-humorada? Não precisa nem, vou até te atropelar. Com certeza a gente vai no bem-humorado. Então, você já cria confiança com aquela pessoa que você nem conhece. Né? E você já estabelece o respeito. Fala, opa, vamos lá. E com filho também é a mesma coisa. Com namorados, com esposa, com marido, com amigos. Então isso cria proximidade. Quando a gente cria proximidade, a gente cria o respeito. Entendi. Esse riso, ele deve ser praticado individualmente ou em grupo? Vamos lá. Tenta fazer cosquinha em você. Eu acho que não tem nem jeito. Você tenta fazer. Talvez eu vá rir
Não pelas cócegas. Pelo estímulo externo. Por não ter conseguido, né? O riso individual não é praticado porque não conseguimos rir de uma cócega, por exemplo. Em programas de minissérie, por exemplo, vamos falar um pouquinho até do Chaves. Tá. Do Chaves. O que acontece quando tem uma situação engraçada? Sempre tem risos externos. Porque você acha engraçada a situação, mas só que quando você ouve o riso, te estimula a rir. Estimula mais. O riso individual é praticado, por exemplo, o yoga do riso, ele faz que você pratique esses exercícios. Mas só que o riso comunitário é muito melhor. Por quê? Eu não estou rindo sozinha e eu tenho com quem dividir esse sentimento. Então, riso individual começa assim, mas só que o comunitário é muito melhor. Tá, o resultado é mais legal. Bom, eu vou te interromper e, pessoal, vamos voltar com mais terapia do riso. Olá, estamos de volta. Lembrando que o bate-papo é com a Priscila, nós estamos falando sobre o yoga do riso. E a pergunta que eu vou te fazer agora, tá? O riso, ele pode e deve ser ensinado? Existe isso? Sim. Primeiramente, o riso é uma ação inata do ser humano. Então, crianças na maternidade já estão rindo. Foi ensinado para ela? Não. Foi estimulado ela a rir com cócegas? Não, até porque é um ser tão pequeno, né? Um ser indefeso, mas só que ela já está emitindo um sorriso. Então, ela não é ensinada, mas só que ao passar do tempo, sim, ela é esquecida. E por isso que a yoga do riso vem para estimular. Por isso que as sessões de riso são feitas. Então, a gente ensina novamente para quem esqueceu desse sorriso a como fazer. Então, resgata, né? Resgatar. Esse é o resgate do sorriso. Eu acho que é a melhor colocação. Né? Então, isso que, na verdade, é ensinado. Entendi. Você até citou, né? Você deu o exemplo de filho, né? Você consegue que ele te obedeça quando você está brava? Não. Então, eu te pergunto o seguinte. Responsabilidade e riso. Aonde que eles se convergem? Bom, no meu ponto de vista, não falando sobre a yoga do riso, mas o sorriso e responsabilidade tem tudo a ver. Por quê? Quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala de respeito. E a gente consegue respeitar por onde? Quando você é um superior, nossa, austero, chato, né? Na visão das pessoas somos chatas, né? O que você consegue com um sorriso? Você consegue criar proximidade. Então, a primeira conversa... Quebra barreiras, quebra gelo. Exatamente, por isso que aproxima. Por exemplo, aulas. Você lembra de um professor que era bem-humorado? Sim. Né? Você lembra mais dos professores que mais eram bem-humorados porque conseguiam te ensinar de uma forma tão leve, tão suave e não era responsável? Sim, com certeza. Profissionais da comunicação. Profissionais da comunicação bem-humorados são muito bem lembrados. Por exemplo, um Jô Soares, um Danilo Gentili. Né? Por exemplo, em religião. Né? Não importa qual a crença que a pessoa siga, mas quando ela é exposta de maneira feliz e alegre, ela é muito mais abençoada. Né? Então, olha quanta responsabilidade você não passa numa religião, quanta responsabilidade você não passa na comunicação, quanta responsabilidade você não passa na vida. E tudo isso com bom humor não seria muito melhor? Com certeza, né? Com certeza. Isso que é muito interessante. Então, sim, elas têm que se convergir. Né? Elas têm que ser unidas. Ela é um quebra-cabeça para mim que é um encaixe perfeito. Perfeito. E então, já que a gente está falando tanto disso, qual é a fórmula do riso? Não existe fórmula. Não? Existe prática. Então, com 5 anos, a gente tem que continuar fazendo isso com 7, com 10, com 11. O problema é que as pessoas nos julgam. Então, esse dedinho no rosto que a gente acha que tem, a gente tem que quebrar. Então, a primeira coisa é a libertação. Na neurolinguística, a gente fala muito disso, né? Do autoconhecimento. Então, nas minhas palestras, eu quebro um pouco isso. Então, eu falo assim, o que é o autoconhecimento? É você fechar os olhos, não olhar para o lado e começar a conhecer o quê? O seu rosto. Conhecer o contorno dos seus lábios, independente de como que eles sejam. Então, como que você vai se conhecer? Então, quando você faz para fechar os olhos, pensa numa coisa muito feliz. Então, você dá um sorrisão. Então, você começa a se conhecer. Então, você fala assim, esse sou eu.
Segundo, é a libertação do mundo. Então, assim, eu posso rir para você, eu posso rir para todos. Então, como que eu posso fazer isso de forma melhor? É praticando. A sessão da yoga do riso acontece, por exemplo, uma vez por semana. Então, uma vez por semana tem uma sessão de yoga do riso. Então, eu saio relaxada, eu saio desestressada e eu saio pronta para colocar o riso mundial. Você sabe me dizer se aqui em Osasco existe grupo? Não tem. Não tem? Não tem. Aqui em Osasco ainda não tem, mas só que tem parques, por exemplo, o Parque Ibirapuera, tá. Né? Tem o Marcelo Pinto. Pinto, por exemplo, é o Dr. Risadinha, aqui de São Paulo. Então ele promove alguns eventos no Parque Ibirapuera. Então tem o Encontro Mundial do Riso, né? Que vocês também podem encontrar no meu site, que é www.iatena.com.br, que eu disponibilizo as agendas. Né? Então tem alguns encontros. Tá. Ainda no Brasil não é tão divulgado a yoga do riso. Em Portugal é muito divulgado, na própria Índia. Entendi. Eu vou te cortar, porque a gente está bem no finalzinho. Então, pessoal, ela vai repetir o site devagarinho, tá? Para quem quiser ir se organizando e entender aí aonde pode ser praticado a terapia, o yoga do riso. Então, devagar. www.iatena.com.br. Perfeito. Vou disponibilizar lá a agenda, entre em contato. Bacana. Gente, eu acho que eu devo ter meio minuto de programa. Eu quero que ela ensine pelo menos uma técnica do riso para nós. Vou falar fazendo uma técnica de relacionamento, pode ser? Pode. Estamos aqui nos conhecendo hoje, sim, certo? E quando a gente se conhece, claro que vamos ter conflitos, porque a gente vai se conhecendo e a gente vai tendo mais intimidade. Sim. O que acontece num conflito? Você perde a razão. O que acontece? Começa a gritar. Sim. Um exercício que a gente faz com casais, por exemplo, pensa numa fruta, pensa numa verdura ou pensa num legume e fala comigo. Pensando no legume? E grite. Não dá. Sua batata. Tá certo. Pode falar. Aí, não. Sua cenoura. Sua abobrinha. Isso. É tão ridículo a gente estar fazendo isso? No fundo, sim. Mas só o que estimula? A gente fala assim, sim, nossa, será que é mais ridículo a gente brigar? Uhum. Então a gente faz essas técnicas com casais. O riso, uma técnica da yoga do riso é o riso do leão. Então, né, uma sessão é normalmente no mínimo 5 pessoas, porque a gente precisa dessa interação. Então quando a gente faz assim, uau! Então a gente, uau! Então quando você olha para a pessoa e faz uau! Você fala, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer isso? Consegue. Aí você talvez não na primeira, né? Não na primeira, sim, porque a gente fica envergonhado. Mas depois se libera, depois se solta. Tá certo. Bom, pessoal, eu tenho que me despedir de você, tá? Super obrigada, Priscila, por ter vindo, tá? E, pessoal, chegamos ao final do programa de hoje. Mais uma vez quero agradecer o prestígio, a audiência e até o próximo programa, em que falaremos sobre DPVAT, como utilizá-lo, enfim, caso você sofra um acidente no trânsito, acho que é bacana a gente conhecer um pouquinho melhor sobre isso. Espero vocês lá. Até a semana que vem. Pronto, minha linda.